Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma honra muito grande eu estar aqui com vocês. Eu me chamo Ney Aragão, faço parte do Ministério de Louvor da Primeira Igreja Batista de Porto Seguro. Vamos fazer um período de louvor e antes de fazer esse período eu te chamo para você orar um pouco comigo. Vamos lá? Maravilhoso Deus, te louvamos e te exaltamos porque Tu és fiel e justo. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo encontre lugar em cada coração nesta hora, que o Senhor possa falar poderosamente em cada um de nós, Senhor. Usa, Pai amado, a minha vida como canal de bênção para a vida dessas pessoas que estão, ó Pai, assistindo esse vídeo nesse exato momento. Que o Teu poder e a Tua glória, Senhor Jesus Cristo, venham se manifestar em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Antes de iniciar o louvor, vamos compartilhar um pouco aqui da palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz no livro de Salmos, Salmo 62, no verso 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é minha rocha e minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Que maravilha a palavra do Senhor, nos dando exemplo, nos dando real confiança de que Deus, Ele ouve as nossas orações. É necessário ouvir a voz de Deus. É necessário clamar ao Senhor e aguardar o posicionamento de Deus, a resposta dEle. Porque do nosso coração procede os pensamentos, mas da boca de Deus provém a verdadeira resposta. Então, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de luta, nesse tempo de guerra, eu te chamo para você sair um pouco desse mundo e vir para o mundo da adoração. Vamos falar com Deus através do nosso louvor. Então, eu te chamo agora, vem para cá, vamos exaltar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ao que está sentado no trono e o Cordeiro, seja o louvor ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a seja o domínio pelo século dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos.
anseia por ti. Como é bom exaltar o nome santo do Senhor. Como é bom louvar a Deus, porque só Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Eu te convido agora para você exaltar o Senhor Jesus Cristo com louvor que diz que, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, todavia nós nos alegraremos no Senhor. Porque é dele que provém a nossa vitória, é dele que vem a nossa vitória todos os dias, todas as horas, todos os momentos. E eu te convido nesta hora a louvar comigo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. Vamos exaltar? Vamos louvar o Senhor? Vamos lá. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, e você crê? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio em você, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
vê-la eu me alegrei. Aleluia, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Um beijão no coração de cada um de vocês. Fique agora com o pastor Adson, que vai trazer uma palavra do céu para os nossos corações, em nome de Jesus. Beijão para cada um de vocês. Graça e paz a todos. Quero mais uma vez externar a minha gratidão a todos que nos acompanham nesta programação. Queremos louvar a Deus por sua vida, por sua família, por nos permitir estar entrando em sua casa, em seu lar, pelo Face, Instagram e YouTube, nessa transmissão, quando o objetivo não é outro senão estarmos adorando ao Senhor juntos, como já fizemos, na instrumentalidade dos nossos levitas, que nos conduziram a Deus em um momento de profunda inspiração, mas também estarmos compartilhando com você a santa e eterna palavra do Senhor. Mas antes de nós meditarmos o texto que Deus propôs no nosso coração para este culto de domingo, para este domingo à noite, eu queria aproveitar esta oportunidade e este canal para agradecer a todos que foram solícitos, prestativos, carinhosos, como sempre, e que na sexta-feira, dia 3 de abril, quando Deus me deu o prazer de completar mais um ano de vida, portanto, 46 anos de vida, estiveram se ocupando em nos homenagear através das redes sociais. Foram muitos telefonemas, mensagens, vídeos que recebi. Quero aqui registrar a carinhosa homenagem que me foi feita pelos meus pequeninos, pelas minhas ovelhinhas, do Ministério Infantil. Obrigado a todas as tias pelo lindo vídeo que produziram e me enviaram em minha homenagem. Quero agradecer a minha esposa, a minha sogra, a minha filha, pela grata surpresa, não podendo reunir a igreja, não podendo reunir os amigos. Fizeram aqui uma surpresa muito agradável na sexta-feira à noite. Comemoraram aqui o meu aniversário com bolo que elas mesmas confeccionaram, salgados que encomendaram, docinhos, enfim, um momento em família. Embora eu tenha sentido a falta e tivesse desejado que todos vocês aqui estivessem comigo, mas elas não deixaram passar em branco e estiveram me homenageando. Eu quero agradecer a toda a minha igreja, a todos os meus amigos, irmãos que há muito tempo eu não ouvia a voz lá de Jacobina, de Iaçu, e que estiveram lembrando do meu aniversário e me homenageando neste dia tão importante da minha vida. Aos meus familiares que fizeram chamada de vídeo, meu pai, meus irmãos, que não deixaram passar em branco, com todo esse isolamento social, não podendo estar fisicamente juntos, eles usaram as redes sociais, usaram todas as ferramentas possíveis para estarem me homenageando, não deixando passar em branco essa data tão importante da minha vida. Mas em especial, já que falei das minhas ovelhinhas, eu quero agradecer e registrar aqui a minha gratidão à mais linda das ovelhinhas, a minha querida Yasmin, a minha princesa, a herança que Deus me deu na terra, meu maior tesouro, a minha filha, que me surpreendeu na sexta-feira. Ela mesma fez esse cartãozinho para mim, me desenhou a mãe, colocou aqui a linda mensagem dizendo: pai, você é meu herói, você é o melhor pai do mundo, você é o meu tesouro, você é o meu sonho, te amo. Com direito a coração, ela aqui desenhou a mim, e foi muito fiel no desenho, né? Com direito a calvície, a bigode, tudo. E ela aqui ao meu lado, escrito: te amo, muito obrigado, minha filha, por seu carinho, considerei todos os presentes e homenagens, essa jamais esquecerei, e me marcou e me marcará para o resto da minha vida, e certamente jamais cairá no esquecimento. Muito obrigado
Que Deus te abençoe, meu amor, pelo seu carinho. Meus queridos, quero aproveitar a oportunidade para convidar a todos vocês. Próximo domingo, dia 12 de abril, domingo de Páscoa. Todos nós, se não fosse isolamento social, estaríamos nos encontrando no templo para então assistir a nossa tão linda cantata que já vinha sendo preparada, mas que infelizmente teve que ser interrompida. Cantata da Páscoa. Mas não podendo ser assim, Deus nos deu uma direção e eu quero compartilhar com você o que Deus propôs no meu coração. Quero convidar você para que no próximo domingo, às 10 horas da manhã, estejamos juntos participando da Santa Ceia do Senhor, celebrando a Páscoa do Senhor. Eu aqui da minha casa, com a minha família, com a mesa posta, preparada, com todo o ambiente preparado, fisicamente e espiritualmente, e você da sua casa, e juntos, em uma transmissão ao vivo, nós vamos estar participando juntos da Santa Ceia. Então às 9 horas, não esqueça de participar da Escola Bíblica Discipuladora, que será sendo transmitida. E não se atrase, porque às 10 horas em ponto eu estarei entrando ao vivo com o Ministério de Louvor e nós estaremos celebrando e ministrando a Santa Ceia do Senhor. Sei que será uma experiência atípica, única e não menos gloriosa, que com certeza marcará a todos nós indelevelmente. Você estará se preparando antecipadamente. Eu te recomendo que você prepare o seu pão inteiro, de preferência, para que possamos partir juntos na hora. Prepare o seu cálice de vinho, convide aquelas pessoas que moram com você para que possam participar testemunhando, e aqueles que já são evangélicos em Cristo Jesus, independente da igreja que façam parte, estenda a eles o convite e prepare os cálices de acordo com a participação ou com a quantidade de participantes, e nós estaremos juntos ministrando, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Então eu peço a você, não se atrase, será impreterivelmente às 10 horas, como aparece aí no vídeo, essa nossa chamada em forma de imagem. Não se atrase, às 10 horas impreterivelmente, estarei ao vivo no dia 12 de abril, próximo domingo, de hoje a 8, pela manhã. Eu daqui, você daí. Juntos vamos celebrar a ceia do Senhor. A semelhança dos hebreus lá no Antigo Egito. A noite fatídica, quando Deus visitaria o Egito, o povo hebreu, sob a orientação de Deus e do seu líder, estaria a portas fechadas, as famílias reunidas, comendo o Cordeiro Pascual, celebrando a sua última Páscoa, já comemorando por antecipação o seu êxodo, a sua saída, a sua libertação do Egito. Enquanto lá fora a peste estaria matando e destruindo os primogênitos, enquanto o anjo da morte estaria lá fora, matando ao fio da espada cada primogênito do Egito, o povo de Deus, sob a marca do sangue nos umbrais das portas, as portas fechadas, estaria celebrando a Páscoa, celebrando a sua vitória, o seu livramento, a sua tão grande salvação. Assim nós, à semelhança dos irmãos hebreus do passado, estaremos às portas fechadas, no próximo domingo às 10 horas da manhã, comendo do corpo e o sangue de Cristo, celebrando a nossa vitória. A vitória que já obtivemos sobre o pecado e o mundo, a vitória eterna em Cristo Jesus, mas também comemorando pela fé o nosso êxodo, a nossa saída deste momento difícil que estamos vivendo, a nossa libertação, a salvação e a libertação de todos aqueles que nós amamos, da nossa nação, da nossa cidade, do nosso povo, da nossa gente. As portas fechadas, comemoraremos por antecipação o dia em que poderemos voltar às ruas, poderemos voltar à rotina, celebrando a nossa libertação e a salvação que virá do Senhor. Que Deus te abençoe, e nós esperamos que você esteja conosco, que não perca este momento, essa experiência que certamente será única na nossa vida e que talvez jamais se repita. Eu espero que jamais volte a se repetir pelas circunstâncias em que ela acontecerá. Seja única na nossa vida e um divisor de águas para a glória de Deus. Não perca
próximo domingo, celebração da Páscoa do Senhor, celebrando ao vivo, online, a ceia do Senhor, participando do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento, no livro de Números, capítulo de número 13, e eu quero destacar alguns versos que gostaria de compartilhar com você nesta noite. Capítulo 13, leremos a partir do versículo 25 ao versículo 28, em seguida, versos 30 a 33. Assim nos diz a palavra do Senhor, verso 25. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra, a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel, eis os seus produtos. Contudo, o povo que a habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enac. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus habitam na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Versos 30 a 33. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdamo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra este povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que fale aos nossos corações por meio da sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome, pela grande oportunidade que temos de estarmos mais uma vez falando a dezenas, quem sabe centenas, e poderíamos chegar até a milhares de pessoas através desta palavra. Se não agora, Senhor, à medida em que os acessos forem acontecendo no YouTube, no Instagram, no Facebook, ainda nesta noite ou no decurso da semana, eu sei que poderemos, ó Deus, alcançar centenas de vidas. À medida que os teus filhos estiverem compartilhando este vídeo depois, eu tenho certeza que muitas vidas serão abençoadas por esta palavra. E eu quero rogar, ó Deus, que o teu Santo Espírito prepare os nossos corações, que ele esteja ungindo os nossos lábios, para que possamos transmitir com fidelidade aquilo que o Senhor tem proposto no nosso coração. E que esta palavra, em tempos tão ociosos, difíceis como esses que estamos vivendo, que esta palavra seja uma palavra rema, uma palavra de salvação e de libertação, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, sem dúvida, nós, a Igreja de Cristo, a igreja do século presente, a igreja neotestamentária, em muito nos assemelhamos ao povo de Israel, ao povo hebreu do Antigo Testamento. E a própria palavra de Deus no Novo Testamento, que vai se referir à igreja formada por gentios e judeus em todo o mundo, convertidos à fé em Cristo, como o novo Israel de Deus, do presente século. De nós é dito isso, que nós somos o Israel espiritual. Assim como o povo hebreu foi tirado do Egito, depois de centenas de anos de escravidão, tendo servido ali no Egito por gerações aos faraós, tendo servido como escravos, tendo vivido sobre o ditame de uma superpotência estrangeira,
idólatra, pagã e perversa, e tendo sofrido ali durante muitas gerações, nós também, Igreja do Deus vivo, constituída por pessoas de várias etnias, culturas, povos, línguas, tribos e nações, que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro em todo o mundo, portanto a Igreja Universal de Cristo na terra, portanto a Assembleia dos Santos, dos cidadãos dos céus, ou concidadãos dos céus, como diz o autor aos Hebreus. Nós também um dia servimos como escravos no Egito chamado mundo sistema corrompido que jaz no maligno. Servimos ao pior dos faraós. Fomos escravos do pior dos faraós que já existiam, Satanás e os seus demônios. E vivemos muitos anos de nossa vida sob os ditames da carne, da velha natureza. Assim como os hebreus foram libertos do Egito, do antigo Egito, nós fomos libertos do Egito do pecado, do Egito, sistema corrompido que jaz no maligno, das garras de Faraó, que é Satanás. Assim como Deus levantou a Moisés, o libertador, para com mão forte tirar os hebreus do Egito e guiá-los até a terra prometida, Deus levantou a Cristo, o seu único Filho, o nosso libertador, para nos libertar também da escravidão do pecado, da condição de escravos, nos redimir, nos lavar, nos livrar, pagando o devido preço, para que nos tornássemos livres. E hoje somos a Igreja do Deus vivo, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, libertos dos tutores da carne, libertos da condenação da lei do pecado e livres para servir a Deus. Assim como Israel peregrinou no deserto por 40 anos, e no deserto foi provado e foi testado, nós, a igreja, o Israel espiritual, o Israel de Deus no presente século, somos neste mundo como peregrinos e forasteiros, e também enfrentamos os nossos desertos, onde somos testados e provados. Assim como Israel teve a promessa de uma terra prometida, feita a Abraão, Isaque e Jacó, nós também temos a promessa do céu, a Canaã celestial. Assim como eles tinham uma terra para conquistar, nós temos um céu para conquistar, mas não sem antes vencermos os nossos gigantes, vencermos as grandes muralhas que teremos que suplantar, superar, atravessando os nossos desertos, enquanto aqui estivermos como peregrinos e forasteiros. Assim como eles, libertos do Egito, teriam que passar pelo deserto, e no deserto seriam provados e testados, e para entrar na terra prometida teriam que vencer seus gigantes e suas muralhas. Nós, que fomos libertos do antigo Egito, ou melhor dizendo, do Egito do pecado, da escravidão, das garras de Satanás, somos peregrinos na terra, e passando pelos nossos desertos, teremos que vencer os nossos gigantes, superar todas as barreiras, todas as muralhas que enfrentarmos no decurso da nossa caminhada, para finalmente tomarmos posse do céu, da Canaã celestial. A terra prometida, chamada Canaã, era realmente uma terra maravilhosa, um lugar paradisíaco. Segundo os relatos dos espias que foram enviados por Josué para supervisionar a terra, era uma terra, segundo o relato deles, de onde emanava leite e mel. Dizem os comentaristas que o leite era tão abundante que as tetas das vacas de Canaã produziam em uma quantidade tão abundante, que por onde as vacas passavam, esse leite era derramado e irrigava a terra. As tetas das vacas
fluía tanto leite, que a terra era irrigada pelo leite das vacas. Por isso, terra que emana leite. O mel era tão abundante, era produzido em tanta abundância, que escorria das colmeias, pelos troncos das árvores, e cobria o chão de Canaã. Por isso, terra que emanava leite e mel. Era um lugar tão paradisíaco, um verdadeiro pomar, com tantas árvores frutíferas, cujos frutos, como uvas, figos e outros em seus cachos, eram tão gigantescas as uvas, tão gigantescos os cachos de uvas, de figos e outras frutas, que um homem não poderia sozinho carregar esses cachos de uvas e frutas. Seria necessário 2 homens para que, por meio de uma haste, conseguissem carregar essas frutas de tão grandes que eram. Por isso, uma terra boa. Por isso, uma terra que produzia leite e mel, que emanava leite e mel. Por isso, a terra prometida a Abraão, e que aquele povo deveria conquistar. Embora sua extensão territorial não fosse tão grande, para não dizer pequena, cerca de 240 quilômetros de comprimento por 96 quilômetros de largura, portanto, uma expansão territorial pequena se comparada à nação que pretendia tomar posse dela. E se toda a nação de Israel, toda aquela população de Israel, nos dias de Josué e de Moisés, realmente conseguisse entrar na terra, a terra se tornaria pequena para muita gente. Lembremos-nos que quando Israel chega no Egito, através de Jacó e os seus descendentes, nos dias de José, são um pouco mais de 70 pessoas, 70 a 75 pessoas no máximo, chegam ao Egito. Mas a promessa de Deus, feita a Abraão, de que ele se tornaria pai de multidões, se cumpre literalmente e cabalmente na vida deste pequeno grupo, desta pequena família de apenas 70 a 75 pessoas. E eles se multiplicam tanto, que os historiadores vão dizer que quando eles saem do Egito, eles são já 1 milhão de pessoas, aproximadamente. Uma população de 1 milhão de pessoas. Nos dias de Josué, lá no deserto, se multiplicam tanto, que alguns estimam que a população chegue a 2,5 milhões a 3 milhões, incluindo crianças e mulheres, que na época não eram contados. Então, imagine que de 70 a 1 milhão, de 1 milhão a quase 3 milhões de pessoas, portanto, uma nação numerosíssima. Porque Deus havia prometido que seria assim. E se todos fossem realmente entrar na terra, a terra com certeza se tornaria menor do que deveria ser para comportar uma população tão numerosa. O que Deus preparou para Israel foi muito grande. Mas eu quero dizer que o que Deus tem preparado para a sua igreja hoje, para mim e para você, o Israel de Deus do Novo Testamento, o Israel espiritual de Deus, a igreja do Deus vivo, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, é bem maior, é bem mais infinito. O que Deus reservou para nós não é uma expansão geográfica terrena, não são bênçãos terrenas e temporárias, e portanto passageiras. Eu creio em um Deus que cura, em um Deus que abre porta de emprego, em um Deus que prometeu suprir as nossas necessidades, em um Deus que faz além do que pedimos ou pensamos, segundo a sua vontade. Ele pode tudo. A muitos ele tem dado posse e riquezas, além da salvação.
Mas se Ele só nos desse a salvação em Cristo e nada mais nos fosse dado, ainda assim estaria nos dando aquilo que é infinito, aquilo que por si só é eterno, o maior tesouro guardado nos céus, aonde a praga, a ferrugem jamais vão destruir, aonde o ladrão jamais devorará e minará. Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, ele veio para dar vida e vida com abundância. O que Jesus preparou, o que Deus preparou para Israel, para fazer cumprir a sua promessa a Abraão, foi grande, foi imenso, foi gigantesco. Foi talvez maior do que eles poderiam imaginar e os seus olhos poderiam ver. Mas o que Deus preparou para a igreja é infinitamente maior. Deus preparou moradas que são eternas. Deus preparou uma Canaã que é celestial, uma Jerusalém que descerá do céu ataviada como noiva ao encontro do seu noivo. O céu sim é infinito. As moradas que Jesus disse que foram preparadas pelo Pai antes da fundação do mundo são eternas, são infinitas. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós mesmos, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sim, meu querido, que Deus preparou para a sua igreja, o seu Israel presente, aqueles que crerem em Jesus, judeus ou gentios, de qualquer tribo, povo, língua ou nação, é infinitamente maior que qualquer Canaã terrena. E todos nós que cremos nas Escrituras, cremos na palavra de Deus, temos essa consciência, temos esse conhecimento. Qualquer despreparo nosso, desleixamento nosso, negligência nossa, e aí o autor aos Hebreus chega a dizer: ai de nós se negligenciarmos tão grande salvação, ai de nós se negligenciarmos tão grande herança, tão grande dom. Por quê? Porque é infinitamente maior do que aquilo que foi dado por herança aos descendentes de Abraão segundo a carne. Nós somos descendentes de Abraão segundo a fé. Está lá em Gálatas capítulo 3, que somos filhos de Abraão, versículo 8. Fomos resgatados da maldição da lei do pecado, e como filhos de Abraão herdamos a bênção. E essa bênção vai muito além de posses terrenas, de bênçãos terrenas, de prosperidade terrena. Tudo isso Deus pode nos dar, se for a sua vontade nos dar. Mas ainda que não nos dê e não dará a todos, Ele já nos deu o céu por herança, a Jerusalém que descerá do céu ataviada, a vida eterna ao lado dEle, a garantia de que moraremos eternamente com Ele. E todos nós temos esse conhecimento. Se você não tinha, passará a ter, para que não negligencie, porque qualquer desleixamento nosso, qualquer negligência nossa, não será por falta de conhecimento, não será por falta de informação, como também não foi por falta de informação que tiveram acesso àqueles espias, que alguns optaram por duvidar, por desacreditar da promessa e por imaginar inviável, impossível conquistá-la de forma cabal. Os espias enviados por Josué foram atrás de referências sobre a terra, de informações sobre a terra, e eles trazem essas informações, são verídicas, e todo o povo toma conhecimento. Eles tinham todas as informações do quanto a terra era boa, paradisíaca, do quanto valeria a pena qualquer esforço para dela tomar posse. Porém, dos 12, apenas 2 olham para a promessa, lembram-se da promessa, e independente do que tenham visto em forma de dificuldade real, estão dispostos, a despeito dessas dificuldades, do que teriam que enfrentar, lutar bravamente para tomar posse da terra. Para esses, meus queridos, de fato, todo e qualquer esforço valeria a pena diante daquilo que os seus olhos tinham visto,
diante das informações que agora eles têm posse. Enquanto esses 10 preferem enxergar tudo pelas lentes macroscópicas das dificuldades, das lutas numerosas, dos inimigos que teriam que enfrentar para vencer, 2 deles, ainda que reconhecendo que toda dificuldade realmente era real, existiam gigantes, existiam muralhas, teriam que lutar, mas pelas informações que tinham do quão paradisíaca era a terra, quão boa era a terra e quão fiel era a promessa, eles concluem: vale a pena, vamos lutar e vamos tomar posse. Toda luta vale a pena, todo esforço vale a pena, todo sacrifício vale a pena. E eu e você? Temos lutado bravamente pelo céu? Ou será que alguns de nós já desistimos do céu? Já desistimos da nossa salvação? Somos daqueles que um dia fizemos um voto de servir a Deus, aceitamos a Cristo pela fé, mas não permanecemos. Nos rendemos às lutas, concluímos como os 10 espias, de que não valeria a pena, de que não seríamos capazes de manter a nossa fé, porque as lutas seriam grandes, porque a carne é fraca, porque as tentações são muitas, porque eu não tenho força, porque eu não consigo, porque eu sou fraco, porque eu já tentei 1, 2 vezes, estou cansado de tentar e não consegui. Prometo e não cumpro. Já quebrei a aliança várias vezes, então desisti. Alguns chegam até a concluir que ser crente, servir a Deus é um dom especial, que nem todos terão. Chegam a concluir que não são capazes de servir a Deus, de seguir a Cristo, que não nasceram para isso. Alguns até acreditam em uma predestinação, seja para ir para o céu ou para ir para o inferno, e alguns até escolhem ter sido predestinados para ir para o inferno, e vivem a vida dispostos a isso, pelo menos inconscientemente. E eu e você? Será que com todas as informações que temos, e olha que são limitadas, porque a Bíblia diz que tudo que nós sabemos, sabemos por enigma. O que foi revelado é suficiente. O que eu leio de Gênesis e Apocalipse sobre o céu, sobre a salvação, sobre o perdão, quando eu leio sobre a Nova Jerusalém, ruas de ouro, mar de cristal, lugar onde não entrará carne, não entrará sangue, não haverá choro, onde as primeiras coisas terão passado e tudo se fará novo, onde Ele mesmo enxugará dos meus olhos toda lágrima, lugar onde não precisaremos lutar pela sobrevivência, não morreremos mais, não diremos até logo, adeus, até breve, onde não existirão despedidas, aonde vamos compor um grande coral, onde não vamos precisar de luz elétrica, nem luz solar, porque Jesus, que é a luz do mundo, será a nossa luz, onde nos alimentaremos dos frutos da árvore da vida, as folhas da árvore da vida vão servir de cura para todos nós, onde beberemos da fonte que é Deus, onde não haverá fome, sede, tristeza, dor, onde será céu, lugar de delícias, onde seremos consolados a eternidade inteira. Tudo que lemos, embora não fale, não consiga expressar a grandeza absoluta, completa, é apenas um ensaio do céu, um ensaio da glória, uma palhinha, mas o que está escrito deveria ser suficiente, e deverá ser suficiente, para que eu e você creiamos, para que eu e você, diante das lutas e embates, do que teremos que renunciar, do que teremos que abandonar para servir a Cristo, chegássemos à conclusão de que vai valer a pena,
Vai valer a pena toda a tentação, toda a provação que sofremos aqui, toda a tribulação que sofremos aqui, toda a dor que suportamos aqui? Sim, valerá a pena vencermos a carne, o diabo e o mundo. Valerá a pena andarmos na contramão do mundo e dos seus valores, deste mundo que opera no maligno, que jaz no maligno, onde operam os filhos da desobediência. Com todos os gigantes que teremos que vencer, todos os inimigos que teremos que vencer, especialmente os inimigos internos que pelejam dentro de nós, que guerreiam dentro de nós, que são as nossas tendências naturais ao erro, quem sabe vícios ainda, paixões, desejos ilícitos, que embora prazerosos, sabemos que nos condenarão ao inferno. E com toda essa luta, negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir a Cristo, valerá a pena. Todo esforço valerá a pena. Essa foi a conclusão daqueles 2 espias. Eles estavam convencidos, agora que eles tinham visto a terra a olhos nus, reconhecido a terra, eles agora estavam convencidos mais do que nunca. Antes eles só tinham uma promessa, agora eles têm uma promessa de um Deus que não falha, e eles têm a visão da terra, a visão real da terra, que incluía inclusive as dificuldades, os gigantes que lá existiam, que eles teriam que vencer, as muralhas que eles teriam que transpor. Eles tinham a visão real. E a conclusão que eles chegam é que vai valer a pena. Vai valer a pena qualquer esforço. Assim deveríamos pensar eu e você. Você que se desviou da fé, você que desistiu da sua carreira cristã, porque se convenceu de que não valeria a pena, que não seria forte o suficiente, então se entregou, depois das armas. Se você for capaz de trazer à memória o que Deus tem preparado para você, do quanto a vida é curta e transitória, seus prazeres também passarão os céus e a terra, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. De que não vale a pena trocar 50, 60, 70, 80 anos, 100 anos de vida deste mundo, de dissolução, de prazer carnal, por uma eternidade ao lado de Deus. A vida aqui, por melhor que seja, por mais prazerosa que seja, em seus atrativos, entretenimentos, a vida aqui é curta se comparada à eternidade. Os prazeres aqui são passageiros, mas seja o sofrimento ou o prazer da eternidade, serão eternos. Eu prefiro sacrificar os prazeres desta carne, deste mundo, para gozar das delícias do consolo do céu, a viver dissolutamente aqui, para aproveitar a minha vida, como muitos pensam. Sou jovem, um dia eu vou morrer, deixa eu aproveitar a vida, deixa a vida me levar, vida leva eu, e assim vive sem qualquer temor a Deus, praticando tudo que a carne sugere, vivendo para fazer a vontade da carne e dos pensamentos, vivendo para pecar e cometer coisas que aos olhos de Deus são abomináveis. E depois de tudo isso, a vida encerrada aqui, ter que enfrentar uma eternidade que não terá fim, com o próprio nome de eternidade, de dor e sofrimento, distante de Deus. Eu não faria jamais essa troca. Não sei você. Compensa todo sofrimento, compensa toda dor, todo sofrimento que com Cristo ou por Cristo tenhamos que passar. Compensa sacrificar a glória do eu, a vanglória, a glória passageira, efêmera, pela glória do céu que é eterna. Compensa assim sacrificar as obras da carne, cujo fim será a morte eterna, uma eternidade de dor e sofrimento, pelas obras do Espírito,
cujo fim será uma vida eterna e de paz. Fácil não seria para eles, os espias, para o povo que decidisse enfrentar tudo e todos para tomar posse da terra. Como não será fácil para mim nem para você. Nunca foi e jamais será fácil. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Quem disse que seria fácil? Eles teriam que vencer os seus gigantes, transpor suas muralhas, travar as suas guerras, para tomar posse da terra. Mas depois de tudo, teria valido a pena. Assim eu e você, teremos nossos gigantes para enfrentar, teremos nossas muralhas para transpor. Lá na Canaã, tinham homens que chegavam a 2,70 metros de altura. Eles realmente estavam certos, eles eram como pigmeus aos olhos desses gigantes. As muralhas que eles tinham que transpor, segundo estudiosos, eram verdadeiras fortalezas que chegavam a medir 6 metros de largura por 7 metros de altura. Realmente intransponíveis, humanamente falando, como para nós, candidatos ao céu, candidatos à Nova Jerusalém, à Canaã Celestial. Existem gigantes, não pessoas, mas problemas gigantes para vencer, situações que são como verdadeiras muralhas que precisamos transpor e superar. Quem disse que seria fácil? E aí o nosso sentimento, na grande maioria das vezes, não é diferente do sentimento que aqueles homens tiveram. Verso 33, parte B. Diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Esse foi o sentimento que eles tiveram. Sentiram como gafanhotos, como formigas diante de um gigantesco elefante. Nós também às vezes nos sentimos assim. Interessante que os mesmos problemas e dificuldades que foram vistos e reconhecidos pelos 10, que agora concluem que não vale a pena, que não vão dar conta, que são como gafanhotos diante dos percalços e dos gigantes a serem enfrentados, foram as mesmíssimas dificuldades, os mesmíssimos problemas reconhecidos pelos outros 2, que apesar de tudo que viram e de não discordarem em nada do que os outros tinham visto e estavam relatando, ainda assim acreditam que, embora tudo isso seja verdade, nós podemos tomar posse, nós podemos vencê-los. Todos igualmente sabiam dos problemas, como todos sabiam que Deus havia feito uma promessa, tinham caminhado até ali porque acreditavam nisso, saíram do Egito acreditando, passaram pelo deserto 40 anos acreditando de que Deus tinha preparado uma terra boa, mas agora, diante das dificuldades, ficam paralisados, recuam, pensam em desistir. Sabe qual foi a diferença aqui? Ou o que fez a diferença? Foi a lente usada por cada grupo, um desses grupos. 2 grupos se dividem, são uníssonos, são unânimes no relatório. Tanto os 2 quanto os outros 10 reconhecem todas as qualidades da terra. É terra boa, que emana leite e mel, paradisíaca, terra melhor não existe na terra, na face da terra. Todos reconhecem e creem na promessa, pelo menos teoricamente. Todos também reconhecem as dificuldades. Tem gigante, tem muralha, tem guerreiro para a gente ter que enfrentar. Mas a diferença se vê na atitude, na decisão final.
na lente usada por cada um deles. Os 10 resolvem agora ver toda a situação sob a lente macroscópica da incredulidade, da dúvida. E aí, quando nós escolhemos usar esta lente, o que cresce, o que se torna gigantesco, são os problemas. Como se a promessa não fizesse mais a diferença, como se tivéssemos esquecido que o Deus que prometeu é o Deus que garante cumprir. Tudo aos nossos olhos cresce. E o que cresce são os problemas. É aquela dor suportável que se torna insuportável. É aquela crise, discussão por bobagem no casamento que se torna motivo para justificar um divórcio ou uma separação. É aquela pequena ferida que se tornará um câncer incurável. É aquele ressentimento que vai se tornar um ódio e promover uma guerra. É aquele pingo d'água que vai se tornar uma tempestade. E uma grande tempestade. A realidade é uma só para todos. Mas a lente usada por um ou outro definirá a sua visão de mundo, a sua visão do problema. É nisso que nós encontramos a diferença. É nisso que eles se diferem radicalmente. Os 10 voltam de lá desanimados, enquanto que os outros 2 voltam animados. Os 10 passam a usar a lente macroscópica da dúvida e da incredulidade. E aí, qual é a conclusão que esses chegam? Como é que eles reagem? Versos 31 e 33. Olha o discurso de quem usa a lente macroscópica da incredulidade, da dúvida, que só foca o problema, que se torna gigante é o problema, que se torna gigante é o diagnóstico, que se torna gigante, imbatível, é o inimigo. Aí a leitura agora é diferente. A leitura não é sobre a lente da promessa, sobre a lente da confiança e da fé no Deus que prometeu e é poderoso para cumprir. Mas é sobre a lente macroscópica da incredulidade, da dúvida, do pessimismo, que fará com que o inimigo cresça, seja maior do que ele já é, do que ele realmente é, o problema seja maior do que ele realmente é, que as coisas se tornem gigantes. Aí o discurso desses passa a ser esse aqui, ó. Verso 31, parte B. Não podemos marchar contra este povo, visto que é mais forte que nós. Ah, pastor, a carne é fraca. Mas a lente macroscópica da dúvida e incredulidade, ela esquece de enxergar que o espírito está pronto. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Mas agora ela foca no que lhe é conveniente para recuar, para justificar a sua própria fraqueza, que é o quê? Que é o argumento de que a carne é fraca. Ah, o problema é muito grande. A ofensa foi muito grave. Eu não consigo, não posso perdoar. Não tenho como perdoar essa ofensa, porque foi muito grande. É a lente do pessimismo, é a lente da incredulidade, que nos faz enxergar as coisas dessa forma. Aí o que usa essa lente vai pensar como eles pensaram no capítulo, verso 33, parte B. Nós somos como gafanhotos diante deles. Mas os outros 2, que resolvem usar a lente da fé, que não é a mesma lente da incredulidade, porque a lente da incredulidade está mais para aquela lente usada nos parques de diversão, em algumas recepções, né? Que você, aquele espelho côncavo, e você olhando por ele vê a sua imagem deformada. Essa é a lente macroscópica da dúvida. Nos faz olhar para tudo e ter uma visão deformada da realidade. O problema é maior do que realmente ele é. A dor é maior do que ela é.
Aos nossos olhos, aos olhos de quem usa essa lente. Mas aos olhos daqueles que usam a lente da fé, os dois, aí a resposta é diferente. Ela é uma lente que permite identificar a realidade como ela é. Não, realmente, o céu é bom, Jesus veio nos salvar, Jesus é poderoso, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Existe sim a minha fraqueza, eu sou fraco, sou limitado, eu sou humano, eu posso errar, mas em nome de Jesus eu vou vencer. Mas em nome de Jesus eu posso ser liberto. O céu é tudo isso que a Bíblia diz, mas para chegar no céu vou precisar renunciar, vou precisar sacrificar, vou precisar mortificar o eu, a carne, vou ter que fazer o que Paulo disse que fez. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Terei que negar a mim, ao eu todos os dias, tomar a minha cruz e seguir a Cristo. Isso exigirá de mim esforço, luta, disciplina. Vou ter gigantes para enfrentar, mas em nome de Jesus, a vitória que vence o mundo é a minha fé. Eu sou mais que vencedor. Em Cristo eu tudo posso tudo naquele que me fortalece. E parte para cima. E vence. E conquista. O discurso de quem usa a lente da fé não é um discurso surreal, de super crente. Não. De alguém que não está enxergando o problema, que nega o problema. Negar o problema também não é o caminho. Não. Você olha, reconhece que tudo existe, que tudo é real, que a luta existe, que a dificuldade existe, que o problema existe, que a fraqueza é essa ou aquela, mas aí você tem o seguinte discurso e a seguinte convicção. Versículo 30. Em verdade temos a capacidade de conquistar essas terras. Você faz calar a voz da dúvida, faz calar a voz da incredulidade, faz calar a voz da autocomiseração, e você diz: falo, por isso creio. Ou melhor, creio, por isso falo. A dificuldade existe sim. Ser crente não é fácil não. Tem que lutar, tem que vencer os próprios limites, tem que renunciar ao pecado. A luta é diária, mas eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou conquistar. Em Cristo eu posso. Eu estou no corpo do pecado, mas fui liberto do poder do pecado e da condenação do pecado. Em Cristo eu sou livre, já estou crucificado com Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quem olha pela lente da fé toma posse da promessa. Quem olha pela lente da fé não subestima o inimigo, não brinca com o inimigo, não subestima o pecado, se afasta da aparência do mal, se desvia do mal, vigia, ora e vigia, vigia e ora, evita a rota dos escarnecedores, evita o caminho mal, porque sabe que se trilhar o caminho mal vai cair, vai se ferir, é preventivo, é precavido, mas não para, não fica paralisado, parte para cima, enfrenta o que tiver que enfrentar. Se é gigante, eu vou vencer em nome de Jesus. Se é doença, eu vou vencer em nome de Jesus. Se é problema financeiro, eu vou vencer em nome de Jesus. E as vitórias que eu não tiver neste mundo, não tiver na carne, eu as terei no céu. A maior vitória já está garantida, que é a minha entrada no céu. Eu e você fazemos parte de que grupo? Do grupo da fé? Da lente da fé? Realista, consciente, racional, mas que nos faz crer a despeito das limitações e dificuldades. Não vê nas dificuldades razão para desistir, impedimento para parar. Ao contrário, uma motivação para dar um passo mais firme, para dar um salto se necessário for, superando os próprios limites. Ou você faz parte do grupo da incredulidade, do pessimismo? Você e eu somos discípulos de Josué e Caleb? Ou da maioria que não tem razão nem fé? A quem você preferirá seguir? O Senhor nos diz na sua palavra: meu justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Deus tem prazer
na fé. Sem fé é impossível agradá-lo. Os que duvidam sempre se verão como gafanhotos diante dos seus desafios, inimigos e dificuldades. Sempre perguntarão se Deus realmente poderá livrá-los. Como fizeram os espias da incredulidade, os relatores do caos e das dificuldades. Enquanto que os que são da fé são relatores da vitória, são relatores do otimismo. Não importa o quanto terão que lutar, terão que enfrentar, se gigantes ou pigmeus, se inimigos numerosos ou se poucos inimigos, se sentirão e se verão sempre como verdadeiros vencedores. Como diz o insigne sábio Salomão em seus provérbios, como um homem se imagina em sua alma, assim ele será. Discípulos da fé ou discípulos da incredulidade? De que lado você vai ficar? De quem você se tornará seguidor? Eu prefiro me juntar a Josué e Caleb. Eu prefiro me unir a Josué e Caleb, que é uma minoria da fé, do que a maioria da murmuração, a maioria da descrença, a maioria do pessimismo. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu prefiro fazer parte dos poucos escolhidos do que dos muitos chamados, que são chamados. Porque a Bíblia nos diz que, embora o chamado seja para todos, somente aqueles que aceitarem ao chamado serão escolhidos para ir morar no céu. Somos forasteiros e peregrinos, como Israel foi, no deserto e pelas terras estrangeiras que viviam. Somos o Israel de Deus, presente sempre. Nossa pátria não está aqui, aguardamos a pátria celestial. Somos cidadãos dos céus. E enquanto cidadãos dos céus, precisamos fazer a nossa escolha, tomar a nossa decisão. A decisão de vivermos pela fé. A decisão de usarmos a lente da fé. De preferir nos unirmos a uma minoria, que seja da fé, do otimismo, da vitória, que está do lado de uma maioria que perdeu a razão, que perdeu o juízo, que perdeu a integridade, que perdeu a fé, que perdeu a pureza. Eu te desafio nessa noite a tomar a sua decisão, a fazer a sua escolha, e que a sua escolha seja pelo chamado da fé, pelo chamado de Cristo, pelo chamado do Santo Evangelho, pelo chamado da salvação, para que um dia você também possa tomar posse do céu, dos tabernáculos eternos, aí de sua casa, de onde você estiver. Se você assim crer, e for essa a sua decisão, você poderá orar comigo, sendo sim, Senhor. Eu não serei daqueles que vão subestimar o inimigo, nem daqueles que irão subestimar o pecado ou brincar com o pecado. Eu sei que o pecado é sério, que o resultado do pecado é a morte. Eu não serei daqueles que vão subestimar os gigantes que terei que enfrentar. Eu vou me convencer de que vida com Cristo é uma vida fácil, sem dor, sem problema, sem dificuldade. Talvez muitos pensem assim, mas eu não vou pensar assim. Mas eu vou decidir, Senhor, dizer sim ao teu chamado, ao chamado de negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e te seguir, de me juntar e me unir a Josué e Caleb, ser da fé, filhos da fé, a usar a lente da fé, e a despeito das lutas que tiver que enfrentar, pisar firme, seguir firme, avançar, lutar para vencer e conquistar, e não deixar que nada venha me paralisar. Se essa for a sua decisão, você vai orar comigo agora, de onde você estiver. E se você um dia foi da fé, professou esta fé, viveu desta fé, viveu da fé, foi sustentado pela fé,
experimentou uma vida de fé, mas infelizmente, as más notícias, os relatórios infelizes, ou ter encontrado inimigos à sua frente, e muralhas aos seus olhos maiores que você pereceu na fé, trocou as lentes e desistiu de sua caminhada. Eu convido você a retomar a sua caminhada, se reconciliando com Cristo e decidindo viver pela fé a partir de hoje, porque somente os que são da fé podem agradar a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, meu Senhor, por mais um momento em que estivemos compartilhando a Tua palavra. Quantas lições, quantos desafios. É verdade, ó Deus, que o Senhor chamou a todos, mas escolhidos serão aqueles que atenderem ao Teu chamado, escolhendo viver pela fé, escolhendo viver por fé e não por vista. E foi o Senhor quem disse que o seu justo viveria da fé, e se ele recuasse, a tua alma não teria prazer nele, e que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, meu Senhor, nesse momento, enquanto oramos, visita aqueles que estão confessando a sua falta de fé, que estão talvez pedindo ao Senhor que lhes acrescente a fé. Visite-os e que a fé que eles tanto precisam tenha sido produzida por ouvir esta palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. E foi a tua palavra que foi pregada nessa noite, que esta palavra tenha produzido fé nos seus corações. Também rogo por aqueles que se desviaram da fé, que caíram da fé, que não vivem mais da fé. Deus, que eles voltem ao caminho da fé, que eles se reconciliem contigo, que essa noite seja noite de salvação, em que as escamas da incredulidade, as lentes da incredulidade caiam por terra, e lentes novas sejam dadas a todo o teu povo e a todos aqueles que nos ouvem, pelas quais eles venham ter a visão real das coisas, mas uma visão otimista, uma visão de vencedores, uma visão de fé. Abençoa a todos nós, oramos em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Viva por fé e o Senhor será contigo. Um forte abraço.